Fala, Digi escolhidos. Aqui é o Ricardo e eu trabalho com o maior estoque de Digimon TCG da América Latina aqui na Premium Card Hub. Aqui no nosso canal você encontrará unboxings, conteúdos interessantes e dicas para melhorar no jogo também. Então, bora pro conteúdo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Ricardo e, como é sabido, tivemos recentemente o Regional de Digimon organizado pela CCG, inclusive. Foi um ótimo evento, quem teve a oportunidade de participar, eu imagino que tenha gostado também. Eu mesmo gostei muito do evento, pelo menos. Toda a questão da organização, as premiações ali da Bandai. É claro, que ainda tem muita coisa para melhorar, mas diria que no geral ter mais eventos como esse algo muito positivo para a comunidade, Nesse ano já tivemos 2 regionais, No dia que eu tô gravando esse vídeo no domingo, Tá rolando o Ultimate Cup lá agora. Tive um imprevisto, acabei não conseguindo ir participar. Mas como joguei ontem, quis trazer aqui também um reporte em forma de vídeo meu sobre o evento, Eu vou falar primeiro sobre as matches que eu joguei, Também vou editar aqui depois algum quadro, alguma coisa explicando sobre as matches. Eu joguei de Galaxy. Falando primeiro sobre a decisão, como que eu cheguei até aqui. Eu tinha bastante opção, tá? Aqui de deck montado, coisa para usar. Mas acabei escolhendo o Galaxy, Os decks que eu estava considerando mais, assim, principalmente por serem decks que eu conhecia, Vamos citar alguns aí, pelo menos uns 5. O Magnetic Dramon, que é mais recente aí da coleção da X10. O deck de Galantimon, ou o Duke X, que também tem as coisas aqui. O próprio RK, também estava considerando o RK. O Galaxy, que foi o que eu usei. E por último o version 2, do DM. Especificamente a versão de Machine lá que eu tinha jogado, Tinha utilizado ele em alguns remotes, tinha praticado um pouco com o deck, Então, vamos dizer assim, o Galaxy e o DM ali, desses que eu citei, eram os decks que eu tinha mais prática, E assim, de jogar em torneio mesmo, Os demais eram mais, testando no simulador. O Duke, literalmente, eu ia montar ele só pra jogar o evento, Tinha as cartas ali, tinha testado no simulador e ia levar ele pro evento lá pra jogar, dessas 5 opções, eles têm bastante coisas que eu gosto ali, em todos esses decks. Tirando o Duke X, o deck do Duke X é mais tipo pra agressivar o oponente o mais rápido possível, encerrar o jogo o mais rápido possível com uma certa consistência. Ele é muito agressivo, mas tem uma questão de consistência ali. O RK ali um pouquinho mais de controle, mas que também consegue ser bem explosivo. O deck de DM bem em controle, e dependendo da stack ali, ele tem um tempinho assim pra ele pegar no tranco, vamos dizer assim, mas a partir do momento que ele controla a mesa é muito difícil você voltar no jogo, Ele interage com o Tamer também, etc. E o deck de Magnetic, que é mais explosivo, é muito poderoso para contestar a mesa, Então ele tem acesso a várias instâncias de devolve, deletar a coisa na mesa, trachar sec do oponente, então ele acelera assim o jogo, te coloca numa posição desconfortável com muita facilidade, Tanto ele e o Duke X ali tem isso em comum, Até eu já vi comentários disso e eu costumo dizer que o Magnetic é basicamente o Galante, só que preto. É a mesma coisa o deck, só que ele é preto. Só que ele tem um setup ali específico, você precisa ter close na mesa, achar a tua linha direitinho, porque tu vai evoluir, etc, E, ok, dado todas essas opções, por que eu acabei escolhendo justamente o Galaxy, E imaginando que eu tinha esses decks no meu metacall ali, Imaginando que eu tinha jogado as locais, as locais a gente vê, pelo menos aqui em São Paulo, A gente vê muito Magnetic. Eu falei, ok, é a máxima que vai ter muito magnético no evento. O outro deck também tem muito Galaxy. Ok, acabei indo com ele no fim das contas. RK também tem bastante aqui em São Paulo. Apesar do regional ser um evento mais aberto, tem gente que viaja de outros estados do país, tem gente que veio de fora jogar, E quando a gente chegou lá, acabou que era bem diferente do que eu estava prevendo, Vou contar isso quando eu falar sobre as matches, Mas resumindo, tá? Dentro dessas opções eu acabei escolhendo o Galaxy por ser um deck que eu tenho bastante prática, Tô jogando com ele a vários formatos, sempre atualizando aqui.
e ali, né, já tenho algumas preferências, alguns vícios, né, bons ou ruins, né, mas eu já tenho bastante prática com esse deck, né, desde que eu comecei a jogar o jogo, né, assim, eu jogava Yu-Gi-Oh! Antes, né, ainda jogo também, mas não com a mesma intensidade, etc, até por causa da loja, né, acaba sendo bem mais conectado com o universo de Digimon TCG. E, e um colega me falou, ó, pega o Galaxy aí. É basicamente Yu-Gi-Oh! Só que você tá jogando Digimon, né? Por quê? Você tem vários combos, várias ações durante o turno. Os turnos, assim, não vou dizer que eles são muito. Eles não chegam a ser lentos, assim, mas tem muitas ações durante o turno. Você faz várias evoluções, compra muitas cartas, busca ali muitas peças, consegue interagir bastante com a mesa do oponente. Consegue fazer várias camadas aqui de Digimons poderosos. Você desce uma Diana e depois a Diana vira um Hexablau, assim, você vai vira um Duke X, depois você evolui no Ruin Mode, evolui no Paladin de graça, assim, você consegue ter acesso a fazer muita coisa. Ele tem ali um certo setup, né, que é basicamente um Tamer e um bicho na Bridge, né, é isso, ou na Scramble ali. Vai importar muitas vezes mais o que você tem na mão ali. Se você tem um nível 4 certo, tem um nível 5 que evolui reduzido, tem um Tamer na mesa ali para cheatar algumas evoluções. Tem algumas nuances ali que você precisa saber sobre o deck. Não vai ser um guia especificamente sobre o deck, isso aqui, né? Mais um comentário sobre por que eu fiz algumas escolhas, o que funcionou, o que não funcionou. Falando, tá, eu escolhi o Galaxy primeiro por causa disso. Por ele ser. Especificamente, por que eu escolhi o Galaxy, além de eu conhecer bem o deck? Porque ele é um deck muito all-rounder ali. Ele faz um pouquinho de tudo. Ele controla, consegue agressivar ali, não tão bem, mas com o Duke X isso melhora bastante, né? Com o Galantimon X Antibody. Praticamente qualquer deck que eu fosse jogar eu tinha resposta. Se eu cair contra Imperial eu tenho resposta. Se eu cair contra o Minimon eu tenho resposta. Se eu cair contra Magnetic eu tenho resposta, né? Que é um deck que eu esperava que tivesse bastante. Se eu cair contra Galant X eu tenho resposta. Contra RK eu tenho resposta. Eu digo assim de respostas importantes. Por exemplo, contra o Galant X eu consigo colocar um blocker com defesa, proteção da eleição na mesa, que é bom. Contra o Magnetic é meio difícil, mas eu consigo ali interagir bem com a mesa dele de certa forma, principalmente por causa da Crescemon aqui, né, que eu vou stunando o bicho dele. Então, se ele não estiver trazendo um stack da bridge da mesa todo turno, eu consigo ir travando o Tamer ali com essa cresce, travando o bicho com essa cresce e ganhando ali um pouco de vantagem, removendo o que ele tiver de Tamer com Hexablau e utilizando outras cartas para controlar a mesa aqui, como o Ruin Mode e principalmente o Paladin Mode Ace, né? Que foi um dos principais motivos para escolher o Galaxy, porque, ó, tá vendo, ó, vai ter muito Magnetic, e esse deck tem algumas nuances ali que ele consegue se resolver bem contra o Magnetic, né? Claro que pode tudo dar errado, né? O Magnetic pode abrir o jogo extremamente explosivo ali, te dar fazer um check ali cedo e depois te dar um OTK 4 securities com muita facilidade, tá? Porém eu consigo criar algumas situações de conforto, por exemplo, consigo colocar um Galant X, às vezes até mais de um stack. O Hexablau é muito fácil tirar ele da mesa, o Mirage também, o deck tira ele fácil da mesa, mas o Galant X ele tem assim, uma nuance ali, que ele só vai ser afetado quando a memória tiver 0 ou para mim, então na verdade quando a memória estiver para mim, né, estiver positiva pro meu lado, que ele vai ser afetado, então acaba sendo mais difícil do deck tirar o Galant X antes de bater. Aí se ele bate e eu tenho o Duke X na mesa, eu consigo evoluir pro Paladin, aí o Paladin vai tirar todas as sources, vai voltar ao cemitério dele, então ele vai precisar de muito mais setup para voltar no jogo. Então só de eu fazer o Paladin ali praticamente eu prego no caixão ali para match, né? Então tem essa nuance, tem o Omni X que vai dar bottom deck da stack dele, tem removal de Tamer, como eu falei com o Hexablau, tem algumas tem algumas interações contra-intuitivas, né? Porque o que acontece? Tanto a Diana quanto o Hexablau, quando você evolui para eles têm o efeito de trashar source, né? E esse efeito é obrigatório, você não tem como não fazer ele. Então você vai trashar as heranças do oponente, ele vai fazer os triggers, por exemplo, ganhar memória, dar devolve. Então essa parte ali é um pouquinho chata, né? Ainda assim, escolhi o Galaxy porque ele vai ter resposta, como eu disse, quase toda a match. Quanto ao RK, você consegue
por exemplo, colocar o mecha pro fundo do deck. Eu ia falar, você consegue stunar alguns blockers ali, porque qual que é o problema da match muitas vezes, né? Você agressivar e ele fizer o setup ali do Omeka na bridge com o Omnimon na mão. Você tem algumas nuances para não deixar aquele Omeka tombar no grave, vamos dizer assim. E ser deletado e ir para debaixo da Drazi. Você consegue dar botão deck nele, ficar stunando ele. Os próprios RKs, né, que tem poucas heranças, né? Geralmente o oponente vai colocar um Oryuken na mesa, um Omni-X na mesa, que são cartas para alguns decks é difícil de lidar. Esse deck consegue ir stunando ali e com as duas cresces e a Diana para dar bottom deck aqui também. Ou, em pior dos casos, eu faço o próprio Omni-X aqui para o Paladin Mode para tirar essas coisas da mesa dele, né? Contra o Duke X eu falei da proteção. A Mirror ali é bagunça, né? Vai depender de quem consegue acessar primeiro as Wincons, tipo, acessar Hexablau para tirar bicho da mesa, Duke X para botar pressão, que é uma carta meio ruim de tirar da mesa, assim, o Duke X. Fazer o próprio Ruin Mode ali para controlar a mesa também, né? Conseguir gerar vantagem e manter o tempo, assim, né? Agressivando a segurança. Ok, escolhi o Galaxy. E por que essa versão aqui especificamente? É a versão bem comum, tá? A build tá bem padrão. Eu estava jogando com uma build parecida, há uns dias até. A diferença é que anteriormente eu estava usando o Invisimon, nessa versão não tem o Invisimon, e eu estava usando também a Crimson Blaze. Muito mais pro meta local do que pensando no evento. Eu mantive a Crimson Blaze e o Invisimon até o último momento, e depois pensei, ok, eu preciso focar nessas matches. E eu tô sentindo aqui que eu tô perdendo um pouco de consistência, porque tá trocando ideia com o pessoal aí. Abraço o pessoal da Kaiju que me ajudou a arrumar a build. Porque eu tava usando só duas dessa Luna, né? Eu tava com 10 hooks ali, né? E, putz, se você não vê o hook, é uma situação bem chata nesse deck, né? Que é um deck de escada, etc. Você tem, ok, você tem 6 aqui, nível 4 que é um play buscam, mas não é o ideal ali, é muito fácil tirar eles da mesa. Você quer realmente começar a tua stack da bridge. No máximo ali você dá hard play da Luna quando é necessário, né? Eu jogo um Tamer, etc. Aí o que eu fiz? Tirei essas peças ali que eram mais específicas pro matchup, a Crimson Blaze e o Invis. O Invis é bom, tá? Não é ruim não. É que eu realmente não tinha espaço para ele aqui. Infelizmente não tinha espaço para o Invisimon. E coloquei algumas outras peças específicas para ter mais consistência, que no caso seria o Wisteria e a Luna, né? E a própria Saio, até então eu estava jogando sem ela. Depois tive alguns nuances ali, entendi algumas coisas e falei, ok, essa carta compensa para esse contexto aqui a gente utilizar. Ok, eu escolhi com Galaxy pro evento. O evento teve 137 jogadores, né? Foram 8 rodadas de suíço. E eu vou falar aqui um pouco... Falar sobre as matches. Vou falar sobre o deck primeiro. Falar sobre o deck list primeiro. Né? Então, bem padrão aqui, Scramble. Tem uma lista recente que topou um regional que vocês vão ver que é praticamente igual a minha. A diferença é que a pessoa usava duas Scrambles, eu uso um Scramble e um Wisteria. Por que o Wisteria, né? Além de ser uma peça de consistência, esse deck tem um pequeno problema, porque assim, você compra muita carta, né? Só que conforme você vai fazendo os buscadores aqui, a Luna e essas 6 cartas aqui, você acaba revelando ali, o que acontece? Você revela 3, pega um de cada, né? Um Lightfang e um Nightclaw por mão. Só que você vai colocando o seu top end no fundo do deck, né? Por exemplo, o Mirage, Hexablau, tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo você não pega pra mão. Isso aqui tudo vai pro fundo do deck. E a questão da Wisteria seria, ajudar ali, achar alguma peça que é mais importante para alguma match, como Hexablau, o Paladin Mode, né, e garantir que eu tenha ele mais cedo, senão eu vou ter que comprar literalmente o deck todo para achar essas cartas, né. Então, por isso que eu optei por usar o Wisteria, já utilizava ela antes no lugar da Saio, por exemplo. É uma carta boa. E ela te ajuda no follow-up ali, né. O que acontece? Esse deck, a stack, você tem ali alguma proteção, às vezes se for a Diana, mas se não for, ou se não for o Duke X, é muito fácil tirar as coisas da mesa, né. Hoje em dia o jogo está bem explosivo, né, então... para manter o tempo de jogo, você precisa puxar stack todo turno. Não tem essa de o cara tira a tua stack, tu vai montar na bridge, no próximo turno você volta pro jogo, não. Você tem que responder na hora. Né? Se você não responder a mesa do oponente, na volta é bem possível que
Você fica numa situação desconfortável ou até perca o jogo ali, depende do deck, né? Como, por exemplo, o Duke X consegue tipo, te dar um OTK ali, é muito fácil se você tiver um board vazio. Não contestar ali o que ele já tem na mesa. Então, tendo essas cartas como a Wisteria e a Blue Scramble, eu consigo jogar muito bem. Vamos supor, o cara limpou minha mesa, eu tenho um Consaio na mesa e um Wisteria. Eu tenho um nível 6 no mínimo, né? Eu tenho no mínimo um Hexablau. Então, a Diana é que não vale muito a pena fazer a Diana nesse caso, porque ela não vai fazer o efeito de Trachar Source, né? Então vai ser mais difícil remover bicho, mas quando fazer o Mirage. Vou falar sobre isso em outro vídeo, tá? Um guia sobre o Galaxy, até tô combinando de fazer isso numa parceria, né? Específico, né? Um vídeo com parceiro. Mas a proposta é que com a Kosayo e uma Estéria, um Scramble com esses dois de memórias que você tem a mais, ou até mesmo a Sayo e o Galga na mão, você consegue já remontar esse stack. Você bota um nível 6 na mesa com 3 de memória, um Estéria e um Tamer, né? Você vai jogar o nível 3, aí evoluir, usar a memória, evoluir para o nível 4, fazer o efeito do nível 4, inverter stack, voltar para 2 de memória, usar o Tamer, inverter stack, evoluir para o nível 5 de graça, e a partir dali você já vai ter. Você vai estar 2 de memória e você já consegue evoluir para o nível 6. Se você fizer o Mirage, você pode manter turno. Faz a Diana ali. É porque a Diana não vai. Para ela tirar a herança dos bichos do oponente, você precisa ter pelo menos 2 bichos na stack dela com o mesmo nível. Se você fizer dessa maneira que eu descrevi, você não vai conseguir fazer isso, tá? Porém, ainda assim dá pra explorar. Se o oponente tiver um bicho com uma herança só, ela ainda volta pro deck, tá? É um removal bom. Pode fazer o próprio Duke X, que vai matar ali pelo menos um bicho de 10k, tá? Faz a Cresce para stunar o que ele tem na mesa. Faz o Fire para estourar algum bicho pequeno, né? De 5k ou menos. Então, essa foi a razão da Wisteria. A Sayo também por causa do follow-up, né? Então, se eu tiver a Kosayo, a Sayo, um nível 3 na mão, e especificamente o Galga, que o Galga vai recuperar um de memória, eu consigo fazer o nível 4, o nível 3 e o nível 4, manter turno, e fazer a brincadeira aqui do Galaxy de inverter stack, etc, evoluir pro nível 5 de graça, e ok, eu já tenho nível 5, pelo menos eu vou devolver o turno pro oponente com Hexablau na mesa, algum tipo de proteção, né? O Tamer 4 dá pra você rodar 3 dependendo da versão. Aqui eu prefiro 4 para achar ele cedo. Se ele viu na mão, não vou usar mais, eu vou provavelmente ficar descartando ele com o efeito da Cresce quando eu estiver ciclando carta, tá? Isso aqui é 4 de cada, não tem o que fazer. Luna e Corona. Essa Luna 2 a 3 tá bom. Aqui eu tô especificamente rodando 3 porque eu quero ver ela para ter mais consistência. Não, ela não é um hook tão bom de fazer na bridge. Só que ainda assim é melhor do que não fazer um Hulk Galaxy, sei lá, se você fosse fazer um Solar Moon na bridge ia ser bem pior que isso, né? Então, é um buscador, a diferença é que ela não vai ganhar memória quando você inverter sua stack, mas você dá um draw ali pelo menos, né? O Galga, melhor nível 4 do deck, carta absurda. Como eu estou usando a Sayo, né, aqui a gente aumenta o ratio da Lex, né, para poder ter também a proteção, né, que era importante para esse metacall aí de Duke X, etc. Então a Cresce e a Alex te dão acesso a essa proteção na stack, se for a Diana. Na stack, porque eles só protegem o arquétipo aqui, ó. Nightclaw, Lightfang ou Galaxy. Então tem essa opção de cheatar os Tamers ali, não precisa pagar memória para jogar eles, que é bom. O Fire e Alex, né, como chegou um nível 4 novo pro deck, a gente diminuiu o ratio deles, antes era 4 de cada, sempre, né. Aqui vocês vão ver que eu tô com 13 nível 4, né? Que é um número ok. Dá pra rodar com menos, eu prefiro manter um count alto de nível 4. O deck roda enquanto você tem nível 4. Você não tem mais nível 4 ou nível 5, aí começa a azedar um pouco, né? E aqui a gente prioriza o Fire porque ele é um Light Fang, né? Porque vocês vão perceber que o deck todo, os buscadores especificamente, que são Fire, Alex e a Luna, eles pegam um de cada, né? Por exemplo, né? Um Nightclaw e um Light Fang ou Galaxy. Ok, aí o Fire. Um Nightclaw, um Nightfang ou um Nightclaw ou Galaxy. E Alex, a mesma coisa. Um Nightclaw ou um Lightfang ou Galaxy. Especificamente a Alex aqui. Como é que eu digo? Ambos vão pegar um de cada, porém se for a carta Trait Galaxy, eu acho que não tem nenhuma Trait Galaxy aqui, né? Eu acho que é só o Grace Nova mesmo que tem Trait de Galaxy. Então não vai
importar muita diferença. O que importa é que você vai pegar um de cada. E assim, vamos supor, eu fiz Alexa, eu revelei um Acresce e um Alexa. Os dois são Nightclaw. Os azuis são Nightclaw e os vermelhos são Lightfang. Então eu não vou conseguir pegar. Então, eu aumentando o número do Fire aqui, eu tenho mais alvos que são Lightfang ali para tentar equilibrar ali mais ou menos o cálculo, sabe? Para me dar mais chance ali de buscar o que eu quero. Se eu tenho essa opção de fazer essa escolha, então vamos rodar mais do Fire. A Cresce, que é a edição nova do deck aqui da BT22, optando por 3 cópias, né? Você sempre vai priorizar essa Cresce aqui porque você consegue evoluir ela por 1, né? Essa Cresce aqui é boa porque ela tem o jamming dela mesma, então você não depende do Galga para dar o jamming ali, fazer um check fácil. E ela consegue stunar Tamer também, porém ela só stuna se ela tiver 2 Digimons de mesmo nível na stack dela. E a herança dela aqui ela vai fazer essa proteção para a Diana, né? Ou algum Digimon do arquétipo. 4 Cresce, como eu disse. Como o nosso top end todo é azul, a gente vai priorizar os azuis, né? O Flare aqui. Se eu fizer o Flare, os únicos Digimons que podem evoluir em cima dele são a Diana e o Galante X, né? Então isso acaba tirando um pouco de opção. Mas ainda assim mantive um, por quê? Porque ele evolui por 1. Então eu evoluo ele por 1 e depois eu troco ele para Cresce, etc. O importante é manter o uso básico de memória. Mas eu diria aqui que o slot talvez de uma Cresce e de um Flare você consegue rodar qualquer coisa que você quiser. Tanto que eu estava considerando o Ardramon e acabei tirando de última hora. O MacGalga, algumas opções mais agressivas, assim, para porque o Ardramon ele passa sec mais na herança, né? E ele cumpre as duas cores, né? Ele é vermelho e azul. Então eu consigo fazer qualquer top end nele. Se eu estivesse rodando, por exemplo, um medieval, algo assim. Né? Então eu posso fazer o Flare, né, como eu disse, mesmo ele sendo vermelho, usar Kosayo, inverter stack, evoluir em algum outro azul da minha mão. Geralmente a Cresce, né? Porque o problema dessa Cresce é que você tem que precisar pagar 3 para evoluir nela, né? Então quase sempre acaba evoluindo nela usando o Tamer. Para fazer o efeito dela, estudar alguma coisa e comprar carta, descartar carta e colocar proteção na stack, né? O Mirage, algumas builds não usam e tem ali um motivo, né? Ele é fácil de tirar da mesa hoje em dia. Entretanto, quando ele funciona, ele é muito agressivo e ele tira uma sec do cara. Assim, se o oponente não tiver nada na mesa, o que eu consigo fazer? Eu faço a Diana, bato, tiro o que ele tiver de bicho na mesa com removal da própria Diana. Depois uso o Tamer, troco por Mirage, ele vai pegar uma sec. Então eu acelerei um turno, né? Não acelerei um turno, né? Mas eu acelerei uma segurança do oponente ali, sem necessariamente fazer um check, ele dá um recurso diretamente para a mesa. E vai ficar o Mirage ali olhando feio, pode atrapalhar ele. Tem muito deck que tem busca obrigatória, como por exemplo Imperial Dramon. Especificamente esse cara é muito bom contra Imperial Dramon, tanto o verde quanto tanto o verde azul quanto o roxo vermelho e até na própria Mirror, né? Então assim, acho que é uma carta muito boa pra você não usar. E ela tá limitada, só pode um. Se pudesse mais de um, a gente usaria mais, né? A Diana 3 aqui é um número bom, consegue rodar mais, mas para abrir espaço para rodar mais em vocês, desceu para 3 aqui. Como ela faz parte do arquétipo, é fácil você buscar, você consegue fazer ela do trash depois que eu saio, tá? Então, bem tranquilo, 3 é um número bom, menos que isso eu não rodaria, tá? 2 Hexablau, eu tava testando com 1, depois entendi ali alguns nuances do formato, voltei ele de volta para 2, principalmente pelo removal de Tamer aqui. Ele travar bicho de suspender é muito, muito difícil assim, de ser relevante, porque é bem fácil, como eu falei, é fácil tirar esses bichos da mesa. Então você tem que tirar o valor máximo dele ali na hora. Ele tem sec mais 1 também, pode te ajudar a acelerar um pouco ali a segurança do oponente. Você sempre vai estar batendo com Gem com esse deck, tá? Ou você bate com a Cresce, que tem Gem dela mesmo, ou do Galga, ou você bate com uma stack que tem proteção, sabe? Essas proteções aqui de herança. Então é bem tranquilo esse deck, a menos que ele acerte uma bomba, é bem tranquilo bater na segurança ali, dificilmente você vai morrer na segurança. O Duke X, o Antimon Ex-Antibody é muito importante aqui no deck, vai te ajudar a acelerar a segurança, né? Por exemplo, vamos supor que o oponente está com 3 seguranças e o turno está contigo. Por o Galaxy normal, ok, você pode argumentar que tem um Apollo, né? Mas seria muito difícil agressivar a partir desse momento. Mas o que você vai fazer aqui? Vai fazer a Cresce, bater com a Cresce, já foi um cheque. Aí faz o Duke X. Claro que você lida com a mesa do oponente antes de evoluir no Duke X, né? Você faz uma Diana para tirar o que tiver de bicho, etc. Evoluir no Duke X, o efeito dele ele vai fazer restende, trachar a segurança do oponente e vai fazer mais um ataque. Então você já limpou a segurança do oponente, só fazer um mini X ali por cima e você fecha o jogo, né?
Então, muito importante. Paladin Mode, muito por Metacall ali, muitos decks de cemitério, especificamente contra mineral, tá? Uma carta muito boa contra mineral. Porque você vai trashar todas as heranças dele, aí você volta o cemitério dele, ele nem tem timing pra resolver nenhum efeito ali que ativa quando ele perde uma herança. Omnimon X, um finisher, removal, muito bom, você consegue evoluir nele de graça. Paladins também você consegue evoluir nele de graça, tendo 2 stacks ali. E o próprio Ruin Mode aqui, você consegue evoluir nele de graça, te ajudar a fazer um pouco de controle. Uma coisa interessante do Duke X é que ele é amarelo, né? Então o Ruin Mode também pode evoluir nele além da Diana. Tá. Alguns nuances importantes. E se você tiver um setup ali de 2 stacks, você consegue usar o Tamer para evoluir nele de graça. Você bate com o Remote, já faz um End of Attack, dá menos 10k na mesa do oponente, né? Dependendo da matchup, pode ser mais interessante você dar menos 10k do que menos 5k. Por exemplo, o Galactic. Galactic ele pode remontar a stack dele a qualquer momento com o Snatch. O Snatch é 6k, então ele consegue sobreviver ao Ruin Mode. Se tiver o menos 10k, ele já não consegue. É mais efetivo ali nessa questão. Ok, então esse é o deck bem fechadinho, bem focado ali nas matches que eu comentei, né? A única carta específica ali pra match que eu acabei cortando foi a Crimson Blaze. Provavelmente eu devia ter mantido, porque eu enfrentei 2 Omnimon e foi terrível. Rodada 1 enfrentei um Belze, foi o Rinaldo aqui do local. Teve alguns misplays ali no meio do caminho, né? Mas não consegui vencer, perdi de 2-0 essa match. Mas foi uma match divertida, a gente aproveitou bem o jogo ali, eu acho que foi bem... Teve bastante nuance, assim, de ir e voltando entre os decks. Geralmente seria uma match boa para o Galaxy, né? Mas teve alguns nuances, teve uma match, acho que eu não vi nível 5, a outra eu bati, putz, esqueci, tomei um ace ali, acabei perdendo o Paladin Mode, foi bem feio o negócio. Rodada 2 joguei contra um deck de Omnimon Ace. Como eu disse, você tem alguns nuances ali que são bons para você na match, mas eu acho que essa match tende muito mais ao Omni, porque o Galaxy ele é agressivo, mas não tanto. Assim, ele meio que dá espaço pro Omni respirar, o que você não pode fazer. Ok, você tem algumas wincons aqui como Ruin Mode, Hexablau, você tem que tomar muito cuidado com o Omni. Se você faz um check ali na segurança, acerta uma Nokia, alguma coisa, você acaba dando muito valor para ele, né? E ele tem proteção, se você bater você pode tomar o Ace vai tirar 2 stacks suas, que fica bem ruim de você lidar. E inclusive parabéns, né, pro Omnimon que eu enfrentei nessa segunda rodada que eu perdi também, para ele de 0-2. Eu tinha enfrentado ele no regional anterior, também tinha perdido de 0-2, estava de Adventure na época, inclusive. Ele navegou bem ali o jogo, né, teve até um momento ali que eu fiz um ruim mode, ele conseguiu voltar ainda no jogo, porque eu não achei janela para game e virar o jogo, né, etc. E ele ficou em 12º no evento, né? Ele ficou com a mesma pontuação ali do top 8, né? Mas infelizmente ali pelo desempate ele acabou ficando de fora do top ali, mas ele tava com pontuação para topar mesmo ali, né? Ele terminou muito bem o evento. Continuando aqui as matches. Terceira rodada eu enfrentei um Imperial. Imperial azul-verde mesmo. Era um argentino ali. Tava jogando com um deck. Deck bem agressivo, né? Ele bate bastante ali na tua segurança. Porém, devido ao toolbox que eu tenho, o acesso que o deck tem, né? A cartas que são muito boas como contra o Imperial, como por exemplo o Hexablau para tirar Tamer da mesa, Diana que vai tirar as stacks dele e acabar atrapalhando a partition, Ruin Mode, né? Então, até o Paladin Mode pode, dependendo, ganhar memória aqui, tirar heranças dele. Apesar de, acho que teve nas 2 matches eu fiquei sem segurança, entretanto consegui segurar ali o jogo e achar uma janela para game por causa do Duke X ali, né? Então eu diria que é uma matchup favorável pro deck no fim das contas. Tem a Crest que estuna coisa também e tal. Então, sempre controlando a memória ali, né? Poxa, eu faço Mirage, faço o Hexablau, tiro o setter dele. Aconteceu algumas vezes, né? Tinha uma situação ali que ele tinha 3 Davis e um Dave Setter. Aí fiz o Hexablau, tirei o Dave Setter e passei ele a 1. Então ele conseguia colocar vários bichos na mesa ali, mas ele conseguiu fazer um DNA só. Né? Não conseguiu estender muito bem a play além disso.
etc. E o Davis King vai ser o tão bom o quanto ele tem hook na mão, né? Se ele não tiver muito hook na mão, tem muito o que ele fazer. Aí eu tinha o Mirage também na mesa. Ele vai jogar o hook, vai adicionar alguma coisa, vai entregar o Mirage. Eu vou recuperar o turno, né? Então acaba atrapalhando bastante ele eu ter essas cartas que interagem bem com a mesa dele. É forte ali, ele consegue, por exemplo, lidar relativamente fácil com o Hexablau Trachando Herança, mas o Mirage ali é bem difícil para ele lidar, né? Carta bem forte nessa match. Essa match eu ganhei de 2-0, então. Quarta rodada foi contra um Duke X. Inclusive foi o Gustavo lá de BH, a gente conversou um pouco. A match eu diria que foi bem controlada no geral. Teve um momento ali que ele tinha uma janela para jogo, mas ele acabou não achando o Galant X. Aí, putz, isso me salvou demais. Aí ele teve que fazer uma Mini X, limpou minha mesa, etc. Aí ele passou para mim o turno, eu acho que ele tava 4 seguranças, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei se ele acertou um Scramble. Eu lembro que eu comecei o turno com um bicho subindo a bridge e uma aluna na mesa também, né? Uma aluna da PT22 aqui, né? E eu consegui fazer 2 stacks ali, de forma que eu fiz um... Eu limpei a mesa dele, ele tinha um outro bichinho ali, além do Omni X. Aí eu fiz depois o Mirage. O Mirage, como ele... O único bicho que ele tinha na mesa era o Omni X, que tem a nível 7. O Mirage só volta a nível 5 ou menor, né? Então eu fiz ele pegar uma segurança. Aí eu fiz um check com a stack minha que podia bater, evolui pro Duke X, trachei, fiz outro check, depois fiz o Omni X, né? Então foi um turno assim, nossa, muito explosivo que eu consegui resolver. Nossa, eu fiz muita coisa. Eu fiz uma stack ali pra... uma segunda stack com o Alex pra jogar mais um Tamer que eu precisava pra fazer outra evolução de graça, assim, foi muito bem, diria, navegado ali a situação com o deck para conseguir achar essa janela pro game. No jogo 2 foi similar também, né? A gente tava numa situação próxima ali. Eu tinha feito um Hexablau, né? Ou foi um Hexablau ou foi um Adiana que tava com muito DP, tava com tipo 16, 14k de DP. E ele não conseguia chegar no range ali para deletar. Aí ele teve que usar o Argrow BT12 para evoluir pro Galante da BT13 para conseguir deletar ele e ainda passar o turno. Aí eu não consegui montar outro stack, montei na bridge, fiz outro Tamer, ele não conseguiu achar Little naquela situação, né? Que ele não tinha herança de saque mais um. Aí o turno acabou voltando para mim e, poxa, fiz outro stack, Duke X, tirou 3 segurança dele praticamente e o Omni X finalizou o jogo, né? Então essa match finalizou contra o Galante foi a quarta rodada. Na quinta rodada eu enfrentei mais um Galante X. Esse era do Chile, tinha até negociado com ele antes, né? Rapaz, muito gente boa. E o G1 ali acabou controlando a mesa, acabei ganhando. Muito por causa da proteção da Diana ali, um blocker com a Iceclad é difícil para ele lidar, né? Então, mesmo se ele tiver um Digimon com mais DP, a menos que ele tenha mais heranças que a Diana, ele vai acabar perdendo pro Iceclad. E eu consigo ficar colocando mais heranças ali, usando evoluções com a Kosayo, etc, né? A própria mecânica do Galaxy ali, você vai ter uma Diana, vamos supor, você vai ter o ovo, você tem um nível 3, 2 nível 4, um nível 5. Já são pelo menos 5 heranças na Diana ali, né? E facilmente você consegue 6 ou mais, né? Então já é difícil dele lidar. O jogo 2 ele achou uma janela para Little ali, eu também eu ataquei. No jogo 2 eu tinha para Little, eu bati com Mirage na segurança, eu acertei uma Accent Body. Ou foi o Hexablau, não lembro. Foi algo assim. Aí o turno voltou para ele acabou achando o game ali. E no jogo 3, consegui agressivar ali, fazer 2 stacks. Ele não conseguiu tirar de dano da mesa. E meu turno na volta foi bem explosivo. Ele conseguiu fazer só um Galante promo. Ele tentou matar a Diana, eu protegi. Aí na volta, ele ainda deu recovery. Na volta só fiz a crest, tunei o blocker dele, bati, acabou, né? Com a Crescemon. Essa foi a rodada 5 contra outro Duke X. Na rodada 6 enfrentei outro Beelzemon. Perdi também. Um turno bem explosivo ali. Foi o Jacob, que também estava jogando de Bells no evento. Aconteceu.
Deck muito explosivo ali quando ele acha o Wincon dele. Né? Perdi de 2-0 essa rodada, sexta rodada. Sétima rodada enfrentei o Magna X, um match bem tranquilo pra esse deck. Porque o que acaba acontecendo? Apesar dele. Tem duas coisas. Né? Primeiro, eu consigo colocar um blocker, entre aspas, maior que o Magna X, por causa da Diana com esse Clad. Ele não vai conseguir fazer um Magna com mais herança do que a Diana. E, por exemplo, ele fez o Magna X. Aí bateu tal, ficou imune. Aí o turno vem pra mim. Eu faço qualquer stack, faço a Cresce. Aí a Cresce fala: ó, no seu próximo turno você não pode dar suspend. Aí passa o turno pra ele. Ele vai ficar com o Magna não vai poder bater. O turno vai voltar pra mim, vou fazer uma Diana e vou tirar o Magna, porque ele já não tá mais imune. E ele não conseguiu bater com o Magna. E assim, é caro, entre aspas, em termos de memória, fazer um stack com Magna X, né? Então, por causa da Crescemon, esse deck tem uma matchup muito favorável contra o deck de Magna. Tem algumas coisas chatas lá, às vezes você bate na segurança e pode acertar o Magna do SCT, que dá devolve, etc. Ele consegue colocar alguns blockers na mesa, mas é muito fácil de tirar, sabe? Eu achei uma match bem favorável pro Galaxy mesmo. Aí ganhei de 2-0. Oitava rodada eu joguei contra um Omni. A diferença é que o Omni da primeira rodada estava usando uma build mais de CS. Ele também usava o comum junto. Ele estava usando as Mireis, né? Para ter um pouquinho mais de consistência. Esse Omnimon estava usando a Digital Gate Open, né? Que é a carta nova ali. O G1 foi um pouco mais grindado. Teve uma misplay ali do lado dele que ele fez o Omnimon, só que eu tava com o Hexablau na mesa, ele não conseguiu bater. Aí o jogo voltou pra mim, eu consegui acertar Lethal com o Dukemon. E assim, sempre jogando controlado, né? Assim, não dava um check na segurança de bobeira. Se eu fosse bater na segurança, é porque eu tinha um Hexablau na mesa pra tirar um Anok ali, se ele acertasse. Tentando controlar mais ou menos o que ele tinha na mesa. Tentando lembrar, né, quais peças que ele já tinha na mão. Ele tem, por exemplo, eu vi que ele adicionou o Melga da BT-22. O Melga da BT-22 ele só warpa se tiver a Nokia, né? Então, ok, eu preciso tirar essa Nokia da mesa. O jogo acabou ficando nisso, né? Ele colocava a Nokia, tirava. Chegou um momento ali que ele tava sem os level 6 de hard play da BT-17. No jogo 2 eu fiz um Hex só, acho que eu tirei a Nokia e ele voltou ela com a Digital Gate Open, acabou não mudando muito. Ainda teve uma situação ali que ele contestou tipo 3 bichos da minha mesa, ainda passou com um Omnimon e mais um bicho. Eu ainda consegui voltar no jogo, mesmo com o Tamer stunado, assim, foi bem explosivo. Aquela mesma situação ali de fazer a Luna, fazer o Galga, aí depois ganhar memória, manter turno, né, foi bem legal, gostei como o deck performou nesse segundo jogo dessa match. Entretanto eu ainda perdi, é difícil lidar com o Omni, né, porque ele tem muito removal e quando ele bate ele tira no mínimo 3 seguranças, né, então ele fez a primeira stack, ele tira 2, 3 seguranças, na volta você tá morto ali, dependendo, né. Inclusive o meu oponente do round 1 usava até o Zwart, né, o Zwart que chama, isso aqui é a arte alternada dele, usava esse Minimum Alter B, porque no Enatekken ele vai trachar a herança e trachar a segurança do oponente, então ele praticamente garante ali um jogo muito, um GG ali muito fácil, né? Ele vai finalizar o jogo ali com muita facilidade. E no Game 3 ele bricou, aí não tem nem muito o que fazer. Ele começou a jogar uma Nokia, eu já fiz o Xablau, já tirei a Nokia, aí ele não cavou o resto das peças e finalizei com o Hexablau lá, checando duas. Esse foi o reporte do evento, eu terminei 5-3, né? Por causa da pontuação consegui ficar em 28º, né? Muito bom, porque eu fiquei dentro do top 32, peguei as premiações ali do top 32, né? Em geral foi um evento bom, teve algumas misplays ali, eu acho que principalmente contra o Bells ali, talvez as duas matches Bells, talvez teria como eu passar, mas eu não sei o que eu enfrentaria depois. Quando eu perdi as duas assim de cara, fiquei um pouco desanimado, mas ao mesmo tempo eu tinha feito o cálculo ali, vi que até X2, né? Mesmo se eu terminasse, por exemplo, 6-2, eu tinha chance de ficar no top 8 ainda, né? Tinha 15% de chance. Teve gente que ficou no top 8 com 2 derrotas também. Foi um evento bem positivo, né? Eu gostei de como o deck performou. Não sei se eu mudaria muita coisa. Talvez o Erdramon lá que eu comentei, né? Dá pra trocar um Crest ou um Flare pelo Erdramon pra ter essa agressividade a mais, né? Que é necessário ali em algumas matches, né? E isso foi um evento muito bom.
Espero que tenham gostado. Esse foi o meu reporte aqui sobre o deck e aguardem o guia aí que deve sair logo logo aí em parceria. Até.